A pergunta do rapaz lá sobre a questão do jogo, o que ele vai fazer pensando no jogo de terça contra o Fluminense, eu confesso que eu não entendi muito bem, tá? Não entendi muito bem a resposta dele. Mas, pelo que eu consegui interpretá-la, ele diz que vai olhar para ver quem tem condição e quem não tem condição para jogar contra o Bahia, claro, já imaginando o que vai acontecer para o jogo contra o Fluminense. Acredito eu que alguns jogadores que têm uma minutagem alta, esses jogadores vão ser poupados. Por exemplo, o Fabrício Bruno hoje, se não me engano, é o jogador que tem o maior número de minutos com o Sampaoli desde que ele chegou. Muito provavelmente o Fabrício Bruno não vai jogar essa partida contra o Bahia. Tenho minhas dúvidas. É óbvio que eu não tenho GPS, eu não tenho os dados necessários para comprovar isso. Eu estou usando a minha base de achismo mesmo. Só que assim, eu gostaria que o Sampaoli tentasse repetir pelo menos algumas posições, mesmo que tenha o risco da questão da lesão, dos desgastes, mas o Flamengo hoje é um time em formação nela. O Flamengo hoje é uma equipe que precisa de mais jogos, porque o treino do Sampaoli, querendo ou não, são os jogos. Então, o ajuste que ele tem para fazer são ajustes que ele vai reparar no jogo. Hoje a gente viu um Vitor Hugo e um Pulgar individualmente bem, mas ainda assim deixando alguns espaços na região do meio de campo. Isso só vai acontecer quando eles tiverem um alto número de jogos, lado a lado, para poder ter o entrosamento, para ter um pouco mais de aproximação entre os dois, porque eles têm muita qualidade. Então, assim, particularmente, cara, eu tenho minhas dúvidas do que ele vai fazer. Talvez com a volta do Gabigol e por ele não ter jogado esse jogo de hoje, o Gabigol possa aparecer. O Cebolinha, outro também que pode aparecer. Mas, por exemplo, o Arrascaeta eu já não sei, Alan. Por estar voltando de lesão, eu já não sei até que ponto o Arrascaeta poderia aparecer nesse jogo. O Everton Ribeiro pode aparecer. O Ayrton Lucas, por exemplo, pode ser que ele nem apareça. Porque se ele perde o Ayrton Lucas hoje, ele faz o quê, Alan? Não tem ninguém. Então, assim, eu acho que o Sampaoli vai tentar dosar pensando nesse confronto contra o Bahia. Não estou dizendo que o Ayrton Lucas não vá viajar. Eu acho que ele até vai. Só não vai começar como titular. Até mesmo porque o Flamengo corre um risco muito grande. Até o próprio Wesley, né? O Wesley não tem reserva. Reserva do Wesley hoje, em tese, é o Marinho. Então, eu tenho minhas dúvidas também se o Sampaoli vai ou não utilizar determinados jogadores, dado essa situação tão ruim que o Flamengo passa hoje, Alan. São muitos jogadores lesionados em muitas funções e alguns jogadores que não vêm conseguindo render tão bem assim. Então, eu realmente tenho minhas dúvidas. Como o Sampaoli deve vir a campo contra o Bahia, já projetando esse confronto contra o Fluminense, que é um confronto importantíssimo, cara. A Copa do Brasil é a competição que mais paga, né? E é um clássico. Talvez possa ser, assim como no ano passado, o jogo da virada de chave, né? Ano passado foi o Atlético Mineiro, esse ano pode acabar sendo o Fluminense. Então eu tenho minhas dúvidas, cara. Tenho minhas dúvidas como, dada a resposta do Sampaoli, eu quero muito ver como é que ele vai reagir nesse jogo aí de sábado contra o Bahia, irmão. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que é complicado, Cleitinho. Você falou e citou muito bem, e aí a gente tem que voltar lá atrás para poder falar de planejamento da diretoria do Flamengo. A gente está com alguns jogadores lesionados e a gente está com ele curto, no qual já vamos perder um grande jogador a princípio aí para essa partida diante do Fluminense, que foi o Pedro. É um baita de um desfalque o Pedro não poder jogar. A Copa do Brasil, o Flamengo também colocou na questão orçamentária que chegaria mais à frente. Se nós cairmos já na Copa do Brasil, isso gera um problema também de questão financeira ao clube. Então é fundamental que a gente possa e consiga avançar na Copa do Brasil, mesmo sabendo da dificuldade pelo fato do Fluminense hoje estar jogando muito mais bola do que o Flamengo. Mas, como se trata de um clássico regional, né, às vezes a vontade acaba superando. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Inclusive, a gente já teve alguns revés com relação a isso, pelo fato do Flamengo estar jogando muito mais bola, ser bem superior ao adversário, e aí o adversário, na garra, na vontade, conseguir ali meio que igualar e superar a equipe do Flamengo com relação ao placar. Então, é o que eu torço para que aconteça agora nesse duelo aí, nesse confronto diante do Fluminense, Cleitinho. E para a partida contra o Bahia, eu concordo contigo. Acho que a gente vai ver o Sampaoli meio que tentar entender e administrar um pouco o elenco com receio da partida decisiva que vai ter contra o Fluminense.
Eu diria, inclusive, Alan, que já imaginando e projetando esse jogo do Fluminense e pelas necessidades de talvez ter que poupar um ou outro, eu não duvido que esse jogo contra o Bahia a gente venha de 3 zagueiros, não. Sabe para quê? Para poder liberar 2 alas. E aí ele pode jogar com Cebolinha numa ala e Marinho na outra, por exemplo. Eu acho que é algo que, por mais que a gente não queira, eu acho que por necessidade ele possa acabar adotando. Então, vamos ficar de olho. É bom a gente ouvir e entender também esse momento do Flamengo. Acho que o Alan é cirúrgico quando ele cita a questão do planejamento. O Flamengo, infelizmente, faz um planejamento. Por exemplo, hoje a gente pode estar reclamando do Wesley. Gente, o Wesley é a nossa opção C. E ele se tornou a opção A. Ele se tornou o plano A do Flamengo por conta de um mau planejamento e uma má administração. É óbvio que a gente não conta com lesões, né, Alan? Calhou dos 2 jogadores da posição se lesionarem. O Varela está bem próximo, segundo ele mesmo, ele publicou que em breve ele está voltando. Mas o Varela até agora não mostrou muito para o que veio no Flamengo. Então, assim, mostra mais uma vez que a diretoria deixou de olhar para determinadas funções dentro de campo que estão estourando. E sem contar, assim, não é querer voltar no tempo e querer mudar a história. Mas a gente deixou o lateral titular embora, Alan. O Rodinei era o titular, irmão, e ele foi embora. Sobrou a pindaíba para esses caras e agora está estourando no colo do Wesley. Isso só prova o quanto o planejamento é, assim, deprimente. Particularmente, a diretoria deixar não estou dizendo que foi errado deixar o Rodinei embora. Entendo que o ciclo, por mais que ele pudesse ajudar nessa temporada e tudo mais, acho que o ciclo foi. Mas você acreditar que os 2 jogadores reservas iam dar conta, eu acho que foi, assim, até uma ação temerária, como diria a central do apito, Alan. Foi, assim, arriscado demais assumir esse erro aí. Então, é uma pena, né, Cleitinho? Porque assim, a incompetência da diretoria e da falta de planejamento não pode fazer com que a gente fique se remoendo com saídas como a do Rodinei. Com todo respeito, o Rodinei teve sim um bom trimestre. Concordo com vocês. Pô, o Rodinei foi importante, concordo. Só que a gente foi campeão pela Copa do Brasil com uma falha do Rodinei gigante, que poderia ter eliminado a gente da Copa do Brasil, porque o Roger Guedes errou a bola debaixo da trave. Foi um lance muito rápido, o Roger Guedes nem acreditava que ele fosse furar. Mas, meu irmão, o Rodinei furou uma bola que era dele, ele não conseguiu cortar, e o Roger Guedes entrou na velocidade e quase conseguiu botar a bola para dentro. A bola foi por cima do travessão, mas poderia ter sido a eliminação do Flamengo. E tem nego que defende o Rodinei com unhas e dentes. Mas nego esquece disso. Os deuses do futebol quiseram que ali fosse a noite do Rodinei, para ele se consagrar junto ao torcedor. Só que as pessoas esquecem que o Rodinei ficou 6, 8 anos dentro do Flamengo. E nesse tempo todo que o Rodinei ficou, ele teve 3, 4 meses ali muito bons. E, por coincidência ou não, próximo ao final, ao término do contrato dele. E, dado esse trimestre positivo, como aconteceu com o Marinho, quando se destacou no Vitória e foi vendido, como acontece com alguns jogadores, ele buscou a sua valorização. Nada mais justo. Vivia um bom momento. Se especulou o Rodinei em vários clubes. Ele acabou indo para a Grécia e conseguiu um ótimo contrato. Para ele, muito bom. Obrigado. O Flamengo não tinha que estar refém do Rodinei. Até porque o Rodinei, infelizmente, ele só conseguiu render 3, 4 meses. O que o Flamengo deveria ter feito era mapeado corretamente o mercado e, uma vez que tem identificado que o Mateuzinho se lesionou, ele teria que ter contratado um novo jogador. E não fez. Mesmo tendo dinheiro no caixa. Mesmo tendo fôlego financeiro. E aí isso fala por si só da falta de planejamento, das escolhas e dos equívocos que essa atual diretoria comete. E a gente não pode esquecer, não é pelo fato desses caras, né, terem que a valorização, que é o caso do Rodinei, que a gente tem que isentar a diretoria que acabou não preenchendo essa lacuna que ficou no time. Perfeito, Alan, concordo 100% contigo. Até, assim, pode ter soado que eu tô com saudade do Rodinei. Não, eu só tô com saudade de um planejamento, sabe? De poder ver que, beleza, o Rodinei é o Rodinei, tranquilo, já foi, mas ele foi um dos jogadores mais importantes. Até que ponto o Rodinei, às vezes, mascarou
muitos problemas que aconteceram no Flamengo naqueles últimos 4 meses, assim como foi o próprio João Gomes. E tanto a saída do João Gomes e a do Rodinei não foram cobertas. E aí agora a gente está tendo que cobrir uma ausência do Rodinei com o Wesley, que é o plano C do Flamengo. Até que ponto isso é arriscado? Está se provando. O Wesley é um garoto que pode ter até um bom potencial. Por mim, está tudo bem. Eu acho que ele é um jogador em formação e que pode render muito mais. O Sampaoli fala muito sobre ele ter mais calma, de saber escolher o melhor momento das jogadas. Hoje o Wesley foi muito mal. Isso não quer dizer que a gente tenha que queimar ele. É um garoto que está evoluindo, vai crescer, vai evoluir. É um processo e é natural, como o próprio Sampaoli falou sobre ele. Agora, acreditar que um garoto vai ser a solução do Flamengo, aí a gente está querendo também depositar muita expectativa em cima de um garoto que virou titular agora. Tem pouquíssimas partidas como titular com a camisa do Flamengo. Acabou de subir. Se ainda fosse o Mateuzinho, que apesar de jovem já vinha atuando, tem uma sequência, tem uma certa bagagem, era diferente. Mas o Wesley subiu esse ano. Então, assim, às vezes a gente deposita até duras críticas em cima de um garoto que, por mais que ele possa merecer nesse momento pelo jogo ruim que ele fez, a gente também não pode descartar o fato de que é um garoto que está sendo, infelizmente, boicotado por um planejamento sacana que a diretoria do Flamengo fez.